comunidade acadêmica da Facene e Famene, chegamos! Sexta-feira com mais um episódio do nosso videocast Nova Esperança. Tudo bem, Iago? Anny Gomes, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Vamos embora? Vamos lá. Para mais um episódio. Terminando o Quase ano. terminando né? a Quase nossa terminando temporada. o ano. O que é que a gente vai trazer como novidade para esse dezembro, né? Dezembro já iniciou, mas dessa vez a gente quer trazer um egresso de sucesso. Histórias de sucesso. Né? Histórias de sucesso para justamente tentar aí, quem sabe, animar você que está querendo iniciar uma graduação, né? A gente está aqui com o nosso amigão, o nosso doutor Francisco. Vamos Miel, apresentar vamos o apresentar currículo ele, né? dele, olha. Ele foi um dos egressos de sucesso da Famene. Exato. Né? Oi, O doutor currículo- Francisco, seja bem-vindo. O currículo Obrigado. do cara, né? A gente vai ter que colar aqui, viu? Cola aí, porque, por favor. Cola aí, por presta atenção, favor. viu? Vamos Ó, lá. Dr. Francisco Rodolfo é médico geriatra, formado pela Unifesp, com residência clínica médica no Hospital Sírio-Libanês, pós-graduando em cuidados paliativos, também pelo Sírio. É um médico que representa o cuidado, a técnica e também a sensibilidade da nova geração de especialistas, que é tudo que o nosso mercado precisa, e com muita honra a gente vai ter esse bate-papo, porque é um egresso de sucesso da Famene, né? Bem-vindo, Obrigado, doutor obrigado. Francisco. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, muito bom bater esse papo com vocês. Com certeza vão surgir conversas inspiradoras para quem está assistindo a gente. Com certeza. Não E tenho a menor dúvida. para iniciar aquela pergunta, o que incentivou você, o senhor, a iniciar aí o curso de medicina, engajar por essa área? Sempre foi uma um paixão, um sonho? né? Uma Conta pra gente. vontade. Sabe que eu não lembro assim um dia que eu decidi fazer medicina, né? Eu acho que eu fui crescendo já com essa ideia. Então acho que sempre foi a profissão que eu quis ter. Tinha um sonho, então. A gente já parte do sonho. São as coisas que a gente é meio difícil explicar, viu? Não é não? E a lembrança que eu tenho assim é uma atividade no jardim de infância que tinha que desenhar a profissão. Nossa, cara. E eu desenhei a profissão de médico pediatra. Não. Eu errei um pouquinho a faixa etária, mas o médico eu acertei. Pô, mas Essa foi a primeira quase. lembrança assim, que eu tenho Legal. relacionada à profissão. Então é algo bem Legal. mais cedo mesmo. Então, lá no início, na infância, e de fato acontece, né? Aquelas atividades recreativas, a gente desenha, você É. quer ser o que no futuro? Aí eu lembro que eu desenhava bombeiro, nunca fui para a parte de comunicação. Jogador de futebol, mas medicina não. Acho que comunicação deu certo, a gente tá por aqui, né? Vê, é isso, né, gente? Às vezes, a gente já, desde sempre, né, tem essa vontade e externa e fala. Outras vezes a gente vai vivendo as situações da vida. Mas no caso da medicina, é algo realmente que tem que nascer com Acho que tem você. que ter Porque é uma dedicação para a vida, não é verdade, doutor? Sim, acho que tem que ter um perfil, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, que trabalha com a área de saúde ou com contato humano, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de conversas, tem que ter a empatia para ser um bom profissional, né? Porque não é só a parte técnica, mas tem que ter também essa parte da sensibilidade, a parte do comportamento. E essa sua área, geriatria, né? Essa é uma das suas especialidades. De onde partiu? Foi na faculdade que você teve esse Agora start? é a dúvida. E aí né? a gente vem justamente para esse laço que você está falando, porque o médico, principalmente hoje em dia, por mais que existam tecnologias, inteligências artificiais, mas a gente tem que ter um contato cada vez mais humano, real e empático, né? Principalmente nessa área. O humano da faz a geriatria, diferença. faz total diferença. De onde surgiu essa paixão? Agora a minha dúvida é, ele desenhou o médico pediatra e ele virou geriatra. O que aconteceu aí entre esses anos, né? Então, você sabe que durante a faculdade eu nunca pensei em fazer geriatria. Eu saí da faculdade querendo psiquiatria. Só que aí eu me formei em 2019.2, 2020 foi ano de pandemia, comecei a trabalhar naquele caos todo. E daí eu fui percebendo em 2020 que os pacientes que eu mais gostava eram os pacientes idosos de atender. Legal. As que eu mais me sentia realizado como médico, que eu me sentia mais também empolgado em ajudar. Transformando. E daí a até vida. que no caminho eu fui pensando, putz, eu acho que não é bem a psiquiatria, talvez seja a geriatria que me encanta mais, que vai ter mais propósito assim para minha vida. E daí foi nesse caminho que eu fui seguindo. E o que eu sempre falo assim para os alunos também é que a gente tem que estar aberto durante o caminho, né? Boa. Você não pode estar fechado com Engessado ideias, demais, né? engessado, porque você também se conhece durante o caminho, né? E foi graças a isso, a estar aberto no caminho, que eu mudei essa decisão e hoje eu não me arrependo nada, assim. É muito bom quando a gente tem certeza, né? E aí a gente vem para a formação, porque ter uma formação que te capacite em todas essas áreas, ela faz toda a diferença para você tomar essa decisão que vai representar muito para a sua vida e para a vida dos pacientes que você vai atender. E aí a gente precisa perguntar qual é a sua visão, como é que é a sua análise desse processo de formação durante a passagem pela Famene, que foi onde tudo começou, né? Isso. Eu acho que a gente sempre tem que buscar a melhor formação possível, né?
Para ser um bom profissional, não tem como você não ter uma formação técnica e que seja uma formação técnica de excelência. E a gente sabe que a FAMEN proporciona isso, né? Tanto pela estrutura técnica, como também pela estrutura humana dos profissionais que estão envolvidos ali com o ensino e com o aprendizado. E como egresso, eu fico muito orgulhoso em saber quando surge alguma notícia das exposições da faculdade em rankings nacionais e sempre em destaque, né? Isso dá um orgulho para quem sai da faculdade. E a gente vê isso no dia a dia também dos nossos colegas, que sempre estão em posições de destaque aí em qualquer lugar do Brasil. É importante falar, porque somos a número 1 entre as privadas aí na Paraíba. Né? Isso mostra justamente o que o senhor está falando, né? E o empenho profissional, a dedicação, a estrutura, que faz total diferença. E onde é que isso tudo reflete? Aqui, ó. Profissionais de destaque, né, que a gente tem aí no ramo de suas especialidades, e a gente sabe que tudo isso inicia-se dentro da área acadêmica, né? E durante sua trajetória lá dentro, algum professor te marcou, alguma história específica? Eu acho que tem várias, deve né, ter, gente? Né? Depois de tantos anos ali... Tem algum professor que tu, poxa, esse cara aí, eu quero, quem sabe, um dia chegar perto dele, ou tem algum não? Eu acho que é uma opinião de todos os alunos que passaram por ele. Se você perguntar isso a outros, vão falar esse nome. Eu acho que é Luiz Luna. Dr. Luiz Luna, que é professor urologista, cara assim que nos ensina muito a parte técnica, mas também nos ensina a parte humana, a parte de empatia. Eu acho que ele marca toda uma geração de médicos que passaram por ele durante a faculdade. Olha que legal que a referência, né, que ele fala, que é não só na questão da formação técnica, mas também no contexto humano, né, no lado da sensibilidade humana, do lado daquele profissional que vai estar enxergando além do contexto ali da questão da saúde. E durante essa nossa conversa aqui, o Dr. Rodolfo até já partilhou assim, uma dica para quem está aí ou querendo ou já cursando, né, a graduação de medicina, dizendo, esteja aberto ao processo, no caminho e tal. Qual dica que poderia ser dada para quem já está ali vivendo a construção desse sonho da medicina? Porque a gente fala da prática, a gente fala do contexto de você estar atento ao lado humano, da formação, com ter a melhor condição para ter essa formação, mas é tudo muito complexo, é tudo muito intenso quando a gente fala de cuidar, né, de outras pessoas, cuidar de vidas, né, doutor? Eu acho assim que é o que pode guiar é você ter um objetivo muito claro na sua cabeça, né? Um objetivo principal, assim. Que talvez, acho que o principal deve ser você ter uma boa formação para ser um bom médico para aqueles que vão precisar de você no futuro. E quando você tem esse objetivo muito claro, talvez você deixe o que não é tão primordial mais de lado. Não ficar pensando tanto, eu acho que pode até atrapalhar durante esse processo sobre questões financeiras, questões de status, ou até mesmo medo da profissão no futuro, né? Que a gente sabe que é um terror aí sobre o futuro da medicina. Mas quando a gente tem em mente assim, que a gente está ali para ser um bom médico, um bom profissional e ter a melhor formação possível, claro que as outras coisas importam, mas não deve ser o primordial, eu imagino e eu penso que seja assim. É uma dica valiosa para quem está, inclusive, começando, né? Todo esse aspecto, né, tão intenso no universo da medicina, mas essa é uma dica que, com certeza, se você plantar no seu coração o caminho de sucesso, ele vai ser uma consequência ao longo, né? As outras questões são secundárias, né? Acho que elas vêm como consequência, assim, não deve ser o que vai te guiar. É verdade. E durante essa trajetória, a gente sabe que a medicina, ela atualiza-se diariamente, ou anualmente, principalmente, né? Principalmente com o aporte das tecnologias, e ela exige demais. Demais. A gente vê que o aluno de medicina, ele entra na instituição logo cedo, né? Ali 7 da manhã, 8 da manhã, já está lá. Sai 5, 6 horas da noite. E a gente sabe que é uma enxurrada de informações. E pós-faculdade, a gente sabe que ainda tem um processo a ser seguido, né? Tem gente que vai para residência, escolhem suas especialidades. Sim. E como é que você faz para se manter sempre atualizado? O doutor Francisco continua como estudante. É que tá uma correria com relação a tudo isso, né? Não dá para deixar de ser aluno, né? Eu acho que isso em qualquer área. Não só na parte médica, na parte de saúde, mas até vocês da comunicação, acho que para ser um bom profissional tem que sempre estar se atualizando, né? Com essa globalização que a gente tem muito acesso à informação, né, o tempo todo, isso torna um desafio mesmo. A estratégia que eu uso é estudar um pouquinho, o máximo de dias que eu consigo, né? E buscar fontes diferentes, assim. Então, às vezes eu estou no trânsito, eu estou escutando um podcast. Vendo as atualizações. A gente tem disponível hoje, né, várias formas de aprendizado, várias formas de informação. Né? Não precisa você estar ali sempre lendo ou com livro. Mas assim, no trânsito parado, às vezes um podcast já te atualiza de alguma novidade.
Ó, já é mais uma dica, viu? Já vamos tomando nota aí, principalmente vocês que precisam estar o tempo inteiro atentos a tudo que acontece, que é bem rápido também, né? Essa Muito atualização rápido. da medicina, então tem que estar realmente o tempo inteiro e um pouquinho todo dia é uma dica muito E boa. pra gente que não é da medicina, a gente tá assistindo jornais, telejornais, enfim, Já é, informações, né? a gente já vê que o mundo tá mudando de forma muito rápida, o Já imediatismo é constante. Imagina pra vocês que realmente da área, né, que são da área, como é que tudo isso funciona dentro da mente. Eu acho que deve ser uma loucura, aceleração, né, para poder sempre estar fazendo o melhor e trazendo o melhor pro paciente. E durante a tua jornada, tem alguma história legal com algum paciente que tu lembra dele que mudou gente, tua vida também? Não, Iago roubou minha pergunta aqui, Conta. viu, agora. Porque eu tinha justamente essa Né? dúvida, para perguntar para ele se... Porque, veja, ele falou, eu me identifiquei mais com o público de Lado humano idoso também, e né? tudo. Eu disse, e aí, alguma história, assim, interessante já que chegou assim, poxa, já marcou minha vida aqui? Várias. Várias. É difícil escolher uma, assim. Mas eu acho que uma que me marcou assim foi durante a residência de geriatria. Durante a residência. Durante a residência de geriatria, que eu acho que foi quando eu despertou assim um pouco mais da preocupação com o social do paciente, né? Porque antes a gente não pode ter a ideia, na verdade, que o paciente se resume apenas à doença ou apenas aquilo que ele apresenta a você. Tem uma história por trás. E daí eu lembro que durante a residência de geriatria a gente tinha uma paciente que vinha perdendo peso ao longo das consultas. E a gente sempre preocupado, fazendo orientações nutricionais, tentando entender o que estava acontecendo, porque na geriatria, no idoso, quando tem perda de peso, é algo bem preocupante. Até que, investigando melhor, em uma consulta, eu entendi que ela estava perdendo peso porque não tinha dinheiro para comprar comida. Olha só. E daí ali eu entendi, né, que a medicina não se resume apenas à prescrição, a medicamentos, a gente precisa também ter o olhar atento às questões sociais, subjetiva, questões né? familiares. Poxa. E olha que interessante, a gente fala muito e já tem essa ideia de geriatria, né, com o público de mais idade, mas eu vou até aproveitar para ele trazer essa dica de que não é bem assim não, viu, Iago? A geriatria não é só para você que já chegou dos 60 ou tá bem lá na frente, ali 70, 80 anos, não. Tô certa ou tô errada, doutor? Tá certíssimo, Anny. Viu só? Como assim que o médico geriatra não é o médico que vai cuidar do público idoso? Como é que a gente pode explicar isso para todo mundo? Eu acho que a gente tem duas vertentes na geriatria, né? Tem essa que é a mais conhecida, que cuida realmente do idoso, mas também o médico geriatra que cuida do envelhecimento. E a gente fala que é muito mais fácil a gente fazer uma prevenção, a gente planejar o envelhecimento, do que já cuidar durante o envelhecimento. Então, estava até comentando antes com a Anny, né, que eu tenho muitos pacientes aí já com 50 anos, 55, que já estão preocupados com o envelhecimento e já passam em consultas com o geriatra. Tá Legal, vendo? né? E fica muito mais fácil a gente cuidar do envelhecimento dessa forma, Tem né? uma idade assim, só de curiosidade, viu, gente? Isso aí não é pra você não. Tem uma idade assim que a gente já pode ir pro consultório assim, que, né, pode dizer assim, vou cuidar do meu envelhecimento. 35, 40, ou é cedo demais? A gente começa a perceber mudanças mais importantes a partir dos 40 anos, né? De surgimento assim mais de doenças cardiovasculares, de exames necessários para a prevenção de cânceres. Então é importante já se preocupar com o envelhecimento a partir dessa idade. Bom, se você E aí, está vendo gostou? esse videocast, você está longe dessa faixa, né, Iago? Eu tô aí na casa também dos tô, 20, viu, gente? 21, 22. Pronto, Falta um estamos tempinho longe. ainda para chegar lá. Mas se você conhece alguém, tá aqui um egresso de É isso sucesso, aí. um grande profissional médico, o Dr. Francisco Rodolfo, com toda certeza, vai ser aí uma excelente escolha para cuidar do seu envelhecimento e da sua vida com muito mais qualidade para todo mundo. Eu Isso queria lhe aí, agradecer Francisco. muito. Está que o tempo é curto, O tempo né? é curto, o nosso Pois tempo já está é. aqui no limite. A gente quer te agradecer demais por essa participação. Obrigado pelas dicas, né? E quem sabe, ó, próximo ano a gente quer o senhor de volta aqui. viu? Já para contar Não é não? os novos projetos, Pois é. contar o que é que está acontecendo, já que a vida é tão dinâmica, ele já fica aqui no compromisso de voltar. Aquela palavrinha final para quem quer cursar medicina, qual a tua dica final, hein? Verdade. Minha dica final é que sempre vale a pena a gente persistir pelo sonho. E como eu falei um pouquinho anteriormente, né, acho que há um terrorismo agora sobre o futuro da medicina, né, com quantidade maior de médicos. Mas eu acho que quando há um profissional bem qualificado, que faz aquilo porque gosta, Se diferencia, né? se diferencia e se destaca durante já a formação e também durante a vida profissional. Então, se realmente é a vontade da pessoa, é o sonho, é o que ela se identifica, vai valer a pena.
Show de bola, E né, o Ana médico Gomes? da FAMENIM também. Referência. É isso, o doutor Francisco Rodolfo foi o nosso convidado de hoje, que está terminando o nosso videocast. Quem quiser rever, Tá quem quiser terminando o ano, tá encaminhar. terminando a temporada, a gente tá Ai, chegando no gente. fim. Mas uma ainda tem temporada, mais, tá? Tem mais. Se liga que sexta-feira a gente tem um bate-papo incrível, viu? Pra Então todos vocês. já salva aí a notificação. Gente, obrigada por hoje e sexta-feira que vem. Tem muito mais, hein? Tchau! Valeu!